Olá, gente, tudo bem com vocês? Luciano Prudêncio na área. Mais uma vez aqui com vocês, demorei um pouquinho, né? Demorei um pouquinho para voltar, mas estamos aqui agora de novo. E hoje é a história do meu pai. Eu fiquei devendo para vocês, né? A história. Tinha contado da minha mãe e agora vou contar a do meu pai. O que aconteceu de sobrenatural, né? Na morte do meu pai. O negócio foi o seguinte: meu pai estava com 92 anos, era um senhor forte, sempre trabalhou. Meu pai foi muito trabalhador, sabe? E sempre gostou de carpir, ele gostava de carpinar. Ele acordava de manhã, já saía para fora para carpir o terreno. Ele sempre foi de plantar milho, sempre próximo da nossa casa sempre teve local para ele plantar, para ele se distrair carpindo, sabe? Isso que ajudou ele a chegar aos 92 anos também. O que aconteceu? Diferente da minha mãe, que morreu repentinamente, o meu pai, com 92 anos, ele veio ter aí uma pneumonia. E pneumonia para uma pessoa muito idosa é meio complicado, né? E então a gente viu que ele estava começando a ficar ruinzinho. Ele não queria ir no médico, meu pai odiava ir no médico, sabe? E então a gente pegou, forçou ele a ir pro médico. Ele estava com muitas dores, não queria ir, a gente chamou o SAMU e aí ele foi. Chegando lá, ele já ficou internado, né? Porque descobriram realmente que ele estava com pneumonia. E o médico falou que estava dando água no pulmão dele e teria que drenar e eu internar ele. Aí eu fiquei com ele, eu estava trabalhando na época, parei de trabalhar para cuidar dele, porque os outros irmãos estavam trabalhando, não poderiam ir, né? Então eu peguei e larguei o emprego para ficar cuidando dele nessa época aí. E o meu trabalho era por conta, né? Trabalha por dia, por conta não, era por dia. Aí era mais fácil, né? Então, a mãe da minha filha também ficou uns dias que ela estava de férias, estava quase acabando as férias dela. Eu acho que ela ficou uns 5 dias mais ou menos com o meu pai. A gente intercalava ali, né? E meu pai ficou internado ali no Maracanã. Ficou alguns dias ali internado. Aí ele voltou para casa, deram alta para ele. Aí ele voltou para casa. Só que ele ainda reclamava muito de dor e tudo, né? E então a gente pegou e chamou novamente o SAMU e dessa vez levaram ele pro Angelina Caron. Meu pai foi pro Angelina Caron. Chegando no Angelina Caron, ele novamente ficou internado e ficou alguns dias lá. Eu passava as noites com ele, né? E ele ficava o dia sozinho. Não tinha ninguém para ficar com ele. Então eu ficava às noites, porque lá não tinha lugar para dormir, né? Só uma cadeira de plástico dessas de barzinho mesmo, né? Bem desconfortável, um gelo, um frio danado ali. E eu ficava ali com meu pai. E quando dava mais ou menos umas 9 horas da manhã, eu vinha para casa para dormir, descansar, para às 5h30, 6 horas voltar para lá para ficar com ele novamente até 9 horas do outro dia. Ali tava, meu pai era meio complicado, sabe? Porque ele era teimoso. Meu pai era bem teimoso. Então, teve uma vez que eu cheguei lá que ele não queria que as
que as enfermeiras aplicassem injeção nele. Então, elas tiveram que amarrar ele, sabe? Ele era teimoso. Ele arrancava tudo. Pegava e arrancava as coisas. Ele era mineiro, sabe? Aquele mineiro bravo. E era até engraçado, sabe? Aí eu cheguei lá, desamarrei ele. Eu falei, ó, pai, o negócio é o seguinte, o senhor não pode arrancar essas coisas aí, porque isso aí é pro bem do senhor. É pro senhor voltar para casa, né? Se o senhor quiser voltar para casa mais cedo, o senhor tem que deixar elas aplicar no senhor, tem que deixar isso aí na veia do senhor aí. Aí tá ok, ele entendeu. Era muito complicado para mim, porque a hora de eu vir embora, porque ele ficava me chamando, sabe? Porque eu deixava ele sozinho das 9 até praticamente quase 6 horas da tarde. Então era muito complicado deixar ele lá, porque ele se sentia muito sozinho. E eu era a única pessoa que ia lá, que fiquei com ele nessas horas, sabe? Eu até queria ficar mais com ele nesse momento, mas o sono não deixava, sabe? O cansaço de ficar sentado ali naquela cadeira. E eu voltava para casa muito triste, sabe? Por ter deixado ele lá, nessas horas, né? Inclusive até o médico algumas vezes falou, olha, tem que ter alguém aqui para ficar com ele, porque ele... às vezes a gente precisa fazer uma pergunta, né? A respeito dele, de alguma coisa, e daí não tem ninguém para perguntar. Daí eu falei, pois é, mas a maioria do pessoal aí trabalha e só tem eu para cuidar, né? Nesses momentos. Aí, tudo bem. De repente, eu cheguei lá, o médico falou, olha, o negócio é o seguinte, seu pai tá muito velho já, tá com 92 anos, e ele não vai aguentar muito tempo. O coração dele tá batendo muito fraquinho, uma hora ou outra o coração dele vai parar. E, tipo, a gente já tentou de tudo aqui, mas não tem o que fazer, sabe? O coração dele realmente vai parar porque ele já tá muito velhinho, e ele não tá aguentando essa doença aí. Ele não tá aguentando. Então, se eu fosse você, eu faria o seguinte, levava ele para casa, já fala pro pessoal, já chama os parentes para se despedir dele, porque o coração dele vai parar e ele vai morrer. Aí eu, ok. Aí peguei o táxi, chamei táxi, tirei lá de dentro de cadeira de roda, né? Levei no táxi, ele não conseguia andar direito, ele tava bem, bem fraquinho mesmo, sabe? E chegamos em casa, levei ele na cama dele até no colo, porque ele não conseguia andar. E eu via que ele tinha muita dor. O pai tinha muita dor. E ele me chamava. Luciano, Luciano, ele me chamava dia e noite. E eu já desesperado, não sabia o que fazer. Porque dava pra ver que ele estava sentindo muita dor. E eu dava os remédios que o médico me receitou para dar para ele. Mas não sei, não parecia que não fazia efeito para dor. Aí inclusive eu fui numa chácara próxima de casa, peguei, lá tem muitas árvores de eucalipto, até peguei eucalipto, né? Fervi eles e fiz ele cheirar aquele vapor, né? Para ver se melhorava as vias respiratórias dele. E dava alguns remédios para ele. Aí teve um dia que ele levantou da cama para ir ao banheiro e caiu. Ele caiu na sala. Aí peguei, levei ele pro banheiro, eu que dava banho nele, né? Dava banho nele. Daí todos os parentes começaram a ir lá em casa para visitar ele e tudo, né? E teve um dia que ele foi no banheiro, né? Eu levei ele
Daí voltei, era mais ou menos 10 horas, que era o horário do remédio dele. Aí dei o remédio pra ele. Aí ele tomou o remédio e a minha filha estava na sala assistindo. Aí eu peguei e falei pra minha filha, eu vou descansar um pouco, vou tentar dormir, porque ele me chamava a noite inteira, né? Então, muitas das vezes eu ficava lá com ele de noite. E eu só conseguia dormir à base do cansaço mesmo, porque eu vi que... Aí só que eu apagava, sabe? Às vezes, muitas das vezes eu nem escutava ele me chamar, né? Aí a minha filha que cuidava dele, porque a mãe da minha filha, nessa época, ela trabalha até hoje, né? Mas aí então a minha filha cuidava do meu pai enquanto eu descansava. Aí eu fui descansar, era mais ou menos 10 horas que eu tinha dado o remédio para ele. E de repente o meu irmão foi visitar o meu pai. Meu pai disse que meu pai estava dormindo, não acordava. Meu irmão ficou 1 hora, 2 horas lá e meu pai não acordava. Então meu irmão pegou e veio me chamar. Falou, olha, o negócio é o seguinte, o pai não se mexe, já faz tempo que eu tô aqui esperando ele acordar, ele não acorda. Eu queria visitar ele, conversar com ele, né? Porque todo mundo já tinha ido. Minhas primas, primos, né? Todo mundo já tinha ido lá para visitar o meu pai, só faltava o meu irmão. Aí eu fui lá ver o meu pai. Ele sempre dormia daquele jeito, sabe? Ele colocava as duas mãozinhas debaixo do rosto, entre o rosto e o travesseiro, e dormia daquele jeitinho. Ele tava desse jeito. Aí eu olhei, peguei no pulso dele, ele já meio gelado. E aí a gente constatou que realmente ele tava morto. Aí nós chamamos ali o pessoal do postinho, né? Meu irmão foi lá chamar o pessoal do postinho de saúde ali. Foram lá, constataram que realmente ele estava morto. Só que antes disso, eu vou dizer uma coisa pra você, e isso é a realidade, tá? É o que acontece depois que eu li muitos livros espirituais, e isso realmente acontece. Ele teve uma melhora, ele melhorou, porque ele vivia gritando de dor. De repente, teve uma hora que ele parou de gritar de dor. Mas eu sentia um cheiro diferente dentro do quarto dele. O quarto dele, ele tinha um cheiro diferente. Não era um cheiro ruim, não. Não era um cheiro ruim, mas era um cheiro diferente, porque você conhece a sua casa. A sua casa você conhece, você sabe quando tem um cheiro diferente. E era um cheiro diferente. Era um cheiro diferente. Parecia meio assim um cheiro. É difícil de explicar, mas é de uma. Tipo, como se fosse uma planta que eu nunca tinha sentido aquele cheiro, mas parecia uma erva, uma planta, alguma coisa assim. Eu não sei dizer o que era, mas é um cheiro diferente, principalmente no quarto dele. E ele também estava com esse cheiro, tá? Era no ar todo que ficava esse cheiro aí. De vez em quando o cheiro sumia e de repente vinha com mais intensidade. E ele teve uma melhora. Quando ele teve uma melhora, realmente a gente se afastou um pouco dele, né, no caso, do meu pai. A gente se afastava um pouco, porque daí a gente podia fazer outras coisas, né? Dentro da casa, não ficar só acompanhando ele, né? E foi realmente nessa época, assim, que ele partiu, tá? Quando ele faleceu, a gente não viu nada no velório, nada. Tudo normal. Na hora do cemitério também lá, né? De colocar ele na gaveta também foi tudo normal, não teve nada. No dia depois do velório dele também não aconteceu nada, como da minha mãe já tinha acontecido, né? Que eu falei pra vocês. O do meu pai só fui ver que aconteceu dias depois, eu acho que uns 2, 3 dias depois. Eu tava, porque bate saudade dele, sabe?
bate a saudade. E às vezes demora para cair a ficha quando alguém parte. Às vezes demora. Se você nunca teve alguém que faleceu da tua família, próximo de você, às vezes não é na hora que a gente sente que cai a ficha, assim, sabe? Às vezes demora alguns dias, assim, quando você vê que a pessoa não tá mesmo ali. Aí que o baque vem, sabe? E quando meu pai morreu, eu não chorei. Eu fiquei com aquilo preso dentro de mim, sabe? Aí, de repente, depois de passou uns 3 dias, aí me bateu. Aí caiu a ficha aí que eu chorei, sabe? Sozinho ali dentro do quarto. Eu chorei ali. E aconteceu uma coisa ali, quando eu tava chorando, que foi bem interessante. O colchão, da parte do lado do meu pé, ele afundou totalmente. Simplesmente o colchão afundou. Como se alguém tivesse sentado nos meus pés ali. E eu tenho certeza que foi meu pai que sentou ali. Que ele ainda estava, ou está, né, nesse plano, sabe? E eu chorando ali, de repente, na hora que eu senti o colchão afundar, a parte onde estava meu pé ali até afundou um pouco também, sabe? Porque foi próximo de onde ele deve ter sentado. E eu peguei e falei, pai, parei de chorar assim. Eu falei, pai, aquele silêncio assim, sabe? E levemente eu senti uma paz assim no peito, sabe? Porque meu peito estava apertado. Eu senti uma leve paz assim, sabe? Então por isso que eu digo para vocês, o mundo espiritual realmente existe. Muitas pessoas falam que não existe vida após a morte, falam que não existe reencarnação. É até compreensível, talvez um ateu falar a respeito disso, sabe, que não acredita em nada, mas é até compreensível, porque ele não acredita em certas coisas, né? Mas agora, pessoas. Eu fico pensando em entender pessoas da igreja, sabe? Isso não existe, capaz, isso é demônio. Pare e pense, gente. Veja bem, estude, pesquise. Não fique preso num dogma. Não fique preso no que o pastor fala, porque isso é coisa de papagaio, sabe? Eles nem estudam para ver certinho o que está acontecendo. Sabe, eu acho que as religiões deveriam repensar mais a respeito disso. Não faz a mínima ideia, não faz o mínimo sentido alguém pegar e falar, não, isso é demônio. Sentou ali perto de você, é demônio tentando se passar por ele. Estudem, vejam certinho o que acontece, porque depois que eu vi outros livros, depois disso eu comecei a pesquisar muito, muito, muito sobre espiritismo, sobre o que acontece após a morte, entendeu? Sobre Spirit Box. Eu estudei. Antes de falar alguma coisa, a gente tem que estudar. Eu já fui esse cara da igreja evangélica que só escutava o que os pastores falavam, sabe? Então tá bom, é isso, é isso. Mas não é assim que funciona. Sabe? Muitas das vezes, um ente querido vem conversar com você, vem te visitar, conversar com você, que eu digo não pessoalmente assim, mas, sabe, tentar passar uma intuição boa para você, sabe, fazer, às vezes você está no caminho errado, fazer você ir para um caminho certo, coloca pensamentos bons na tua cabeça. Não deixe que ninguém tire você do foco
que aquela intuição está te colocando. Porque às vezes você tenta até falar para um pastor, para um padre, mas eu tenho, disso, eu tenho uns pensamentos assim, assim, assado. Pensamentos bons, porque você tem que saber o que é pensamento bom e o que é pensamento ruim também. Você até às vezes tem pensamentos bons, às vezes vem, sabe, o cheiro da sua mãe que já se partiu, o cheiro do seu pai que já partiu. Tá entendendo? Às vezes vem insights na sua cabeça. Às vezes vem pensamentos na tua cabeça falando, olha, você tem que fazer isso. Olha, você tem que levantar da cama. Olha, você tem que sair dessa depressão. Aí você vai contar para alguém e as pessoas dizem que é demônio. Por isso que muitas pessoas não gostam de falar a respeito do mundo espiritual. Às vezes acontecem coisas na vida das pessoas, mas elas dizem, eu não vou contar para ninguém, deixa para lá. As pessoas vão achar que eu sou louca. Aqui você tem um amigo, você pode contar comigo. Porque o mundo espiritual realmente existe. E do mesmo jeito que a pessoa foi em vida, ela é do outro lado da vida também. Então, se você tem um ente querido que te amava muito lá, pode ter certeza que ele está olhando por você agora. E lembrando mais uma vez, se você precisar de um amigo, se você tem histórias espirituais para contar, por favor, deixe nos comentários e a gente vai ter aí todo o carinho aí para ouvir você, ler as suas mensagens, né? A gente está pensando até mais para frente aí, talvez fazer um grupo para as pessoas que querem também. Mas isso aí talvez mais para frente. Mas mandem mensagem, se vocês tiverem relatos aí também, fiquem à vontade aí que eu vou responder vocês nos comentários, tá bom? Essa foi a história do meu pai. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.